Tocar com amor as folhas de uma planta. Amar uma pessoa profundamente. Ter um filho e cuidar dele desde recém-nascido até a fase adulta. Escrever um livro. Lutar por um país. Essas coisas são arte? Sim, essas coisas são arte. A arte se manifesta de muitas formas. Muitas pessoas pensam que arte é ação. Muitas pessoas pensam que arte é ideia. Mas, na verdade, a arte está nas coisas simples. Embora não haja nenhum problema com o virtuosismo. A arte, ela nasce do excesso de amor. Quando a gente ama uma coisa tão profundamente, quando a gente ama uma pessoa tão profundamente, quando a gente ama uma situação ou ideia tão profundamente, que não resta nenhuma outra alternativa a fazer com o excesso de amor que a gente tem, a não ser criar alguma coisa a partir daquilo. Esse capítulo que a gente vai falar hoje se chama O Sustento da Vida Criativa, e essa é mais uma da série Mulheres que Correm com os Lobos. Esse é o capítulo 10. E a vida criativa é muito importante para todo ser humano, mas por que a mulher, principalmente, é tão tolhida no seu processo criativo? Por que a mulher não consegue manifestar a criatividade dela nos lugares onde ela gostaria de estar manifestando a criatividade dela? Isso foi uma pergunta que eu sempre tive, principalmente porque eu escrevo desde pequena e as minhas amigas também escreviam. A gente trocava cartas, a gente escrevia poemas, a gente escrevia letras de música, todas escreviam. Não tinha nenhuma amiga minha que não escrevesse. E o que aconteceu com essas amigas quando a gente se tornou adultas, que impediram elas de continuarem escrevendo? Enquanto eu vejo o mercado editorial repleto de homens, de nomes masculinos, sabendo que na minha infância, na minha adolescência, as pessoas que escreviam eram sobretudo mulheres. Eu tinha alguns amigos que escreviam, mas, 5% dos meus amigos homens escreviam. E esse é só um exemplo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Principalmente sobre o mito da menina dos fósforos. A menina dos fósforos era uma menina pobre e ela descobriu que na aldeia vizinha ela podia comprar os fósforos por 50 centavos e em outra aldeia vender eles por R$1, por exemplo. E ela começou a fazer isso, só que ela tinha muito pouco dinheiro para investir. Então ela precisava vender aqueles fósforos iniciais para poder reinvestir e assim ter um mínimo de condição de comprar uma comida, de sobreviver. Mas num dia de muito frio, ela simplesmente perde a cabeça e começa a riscar os próprios fósforos como se aquele calor gerado fosse durar para sempre. Ela está com muito frio, começa a entrar numa espécie de delírio, começa a riscar os fósforos. Não, agora eles vão me aquecer, agora vai... Aí começa a imaginar uma casa com uma fogueira linda, ela uma princesa envolta de flores. E o que acontece? Essa menina risca os fósforos até morrer. E essa é uma história muito pesada, mas para falar sobre o quanto às vezes a gente mata um aspecto importante da nossa psique, porque a gente riscou todos os nossos recursos. A gente usou os nossos recursos de forma indevida, a gente investiu o nosso recurso de forma errada, a gente simplesmente desperdiçou os nossos recursos, talvez por falta de amor próprio, talvez porque a gente caiu numa fantasia como a menina dos fósforos e a gente não respeitou as etapas do processo criativo. Nesse capítulo, a Clarissa também fala sobre as etapas do processo para que seja uma vida, um sustento da vida criativa, ou seja, não simplesmente um ato de criação. Embora ela diga que um ato de criação possa alimentar um continente. Um só ato de criação pode alimentar um continente inteiro. E eu acredito muito nisso. Mas a gente quer produzir uma vida sustentável. A gente quer produzir uma criatividade que dure a longo prazo. Que não sejam só espasmos roubados. Porque muitas mulheres vivem a sua vida criativa de forma roubada, de forma clandestina, quando dá tempo, quando não tem ninguém em casa, quando não tem ninguém olhando, quando não tem mais nada para fazer por puro tédio e não conseguem manter uma rotina investindo criativamente nos seus sonhos. E o que seria criatividade? É o que a gente falou, alimentar um casamento como se fosse um pomar, construir um livro, pintar um quadro, investir energia no seu trabalho de alguma forma,
tornando criativo, tornando dinâmico, achando novas formas de renda, ou de repente começando a trabalhar com aquilo que você realmente gosta, mas que demanda energia, começar uma aula que você sempre quis fazer, resgatar um corte de cabelo que tem mais a ver com a sua personalidade, construir um estilo que tem a ver com você, decorar a sua casa, decorar a sua vida de uma forma geral, transformar a sua vida numa verdadeira obra de arte. Esse é o sustento da vida criativa e muitas das mulheres perdem isso porque o rio delas é poluído. E como que o nosso rio é poluído? O nosso rio é poluído por causa das críticas que a gente recebe desde a infância. O nosso rio é poluído quando a gente tem amigos que não apoiam o que a gente faz. O nosso rio é poluído quando a gente tem um companheiro ou companheira que não apoia o que a gente faz. E a Clarissa aponta que isso é um dos piores riscos a se correr, porque um companheiro ou uma companheira corrosivos podem estragar todo um trabalho. Fora o desrespeito ao seu tempo próprio. Preservar o seu tempo é muito importante para ter o sustento da vida criativa. Por isso ela dá um exemplo muito engraçado de uma amiga que mora no meio da montanha e é pintora e coloca uma placa na porta: hoje não estou para ninguém. Não importa se você é minha mãe, se meu companheiro, se você acha que eu vou abrir uma exceção para você. Eu não vou. Então é realmente não abrir exceção para ninguém. É ter um tempo do seu dia que é só seu, para seja lá o que for que você esteja fazendo, seja lá qual for o seu plano de gastar esse tempo, proteger os seus recursos. Ou seja, eu tenho energia para tal coisa, eu não vou gastar com essa pessoa, eu não vou gastar com essa situação. Gerenciar os recursos que você tem, sejam eles recursos de tempo, de energia, de dinheiro, de alegria, os seus programas de final de semana. Tudo que você tem são os seus recursos. E por mais que eles sejam escassos, esse é mais um motivo para planejar a forma como você vai usar ele. Mas a Clarissa fala principalmente de proteger o seu tempo. E tem uma metáfora que ela traz nesse capítulo que é muito bacana, que é vestir os sutiãs de lata. Ou seja, chegar a um momento da sua vida, chegar a um ponto, pelo menos retirar um tempo diário, semanal, para vestir esse sutiã de lata. O que significa? Não amamentar ninguém, não ser mãezona de ninguém, porque o mundo vai estar sempre pedindo o nosso lado feminino, vai estar sempre puxando a gente por algum lado, e se a gente não souber dizer não, se a gente não souber vestir o nosso sutiã de lata, a gente não vai conseguir preservar o nosso tempo e a gente não vai conseguir preservar a nossa criatividade. E esse rio, para que ele esteja fluindo bem, para que ele esteja limpo, ele precisa ser alimentado. A gente precisa ter momentos para alimentar a nossa alma, seja lá qual seja o alimento da sua alma. Mas eu acho que as almas, elas têm alguns alimentos em comum. Por exemplo, a paz, o descanso, a meditação, a alimentação saudável, os hábitos saudáveis também, a alegria, o lazer, bons amigos, bons companheiros, atividades ao ar livre, natureza. A maioria das almas tem esses alimentos em comum e também dá os alimentos que são apropriados para a sua alma. Fazer questão de alimentar a sua alma de forma gourmetizada também. Então eu gosto de escrever, eu gosto de alimentar minha alma com bons poemas, com bons escritores, com bons textos, com bons recitais, saraus. Eu gosto de alimentar esse meu lado porque isso faz com que meu rio continue fluindo com muita qualidade, com muita abundância, com muita prosperidade. Então esse capítulo trata sobre essa questão muito delicada no universo feminino. Eu não vou me estender muito, ela dá outros exemplos de outras histórias nesse capítulo. Se você quiser saber mais, eu sugiro que você compre o livro. Se você tiver algum comentário para deixar sobre esse capítulo, deixa aqui para mim, vamos conversar sobre ele. Continua assistindo a série, ainda tem vários capítulos pela frente. Se você não assistiu os anteriores, assiste antes de continuar. Se você quiser me mandar qualquer recado, as portas estão abertas. E o que eu tenho para te dizer é: transforme-se.